Por que algumas marcas e vendedores conseguem prender a atenção e fazer você comprar sem perceber? Se você sente que seus clientes não se conectam com você, que suas reuniões de vendas são frias e sem emoção, talvez esteja faltando o ingrediente mais poderoso, que é uma boa história. Hoje, eu vou te ensinar como contar histórias que vendem, que geram conexão e fazem o cliente se interessar mais pelo que você oferece. No final, eu vou te mostrar um modelo simples para criar histórias persuasivas e aplicar isso já na sua próxima venda. As histórias, elas ativam o lado emocional no cérebro. As pessoas hoje, elas compram pela emoção e depois elas justificam com a razão. Mas a verdade é que quando a gente fala de vendas, você se conecta com a emoção do cliente. Você se conecta exatamente ali, para o cliente poder agir nessa emoção e acabar comprando de você, tá bom? E isso vai te ajudar muito mais a vender. E quando você conta essas histórias, quando você conta histórias que se conectam com o seu cliente, a facilidade de você conectar com o emocional dele é muito mais fácil. Eu tenho certeza que você já comprou muitas coisas pela emoção que você sentiu no momento, certo? Ou por uma história que você mesmo se contou para poder querer aquilo. A verdade é que a história, até mesmo sua mente está contando para você. E se a sua mente já utiliza com você, por que você não pode utilizar também para conseguir ajudar os outros a comprar um bom produto e serviço que você vende? Se você aprender a contar boas histórias, você não vai mais precisar ficar tentando empurrar um produto para o cliente. A própria história já vai vender o seu produto sozinho. Damn, what is that, bro? Sem mais delongas, vamos para a etapa que é a estrutura de uma história que realmente vende. Papel e caneta na mão? Então já vamos para as etapas de anotações. Toda história persuasiva precisa ter 3 elementos: o problema, o que está errado antes e o que era o desafio, a transformação, o que mudou e como você ou o seu cliente superaram esse problema. E terceiro, a solução. Qual foi o método, a estratégia ou o produto que ajudou nessa mudança? Quando a gente engloba esses 3, automaticamente isso se torna uma história muito mais persuasiva, porque você trouxe um antes e depois do seu cliente. Você fez ele se conectar com a sua história e, claro, você explicou como ele resolveu o problema que esse seu cliente agora que está na reunião também tem. Essa é uma das melhores formas de vender. Mas claro que eu vou trazer aqui um exemplo de história assim para você conseguir aprender a vender também. Como por exemplo, eu lembro de um cliente que vendia cursos online, mas quase ninguém comprava. Ele achava que o problema era o preço, mas quando analisamos, percebemos que ele não estava gerando conexão com o público. Depois que ele começou a contar sua história de como perdeu muito dinheiro tentando vender sem estratégia e depois descobriu um método eficaz, as vendas começaram a crescer. As pessoas começaram a se identificar com ele. Vocês perceberam que essa história que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ela conecta exatamente com o que eu acabei de explicar, que eu mostro o antes e o depois do cliente, mostro como ele conseguiu evoluir e dentro disso tudo eu estou contando a história dele. Se você, aí do outro lado, você vende curso, provavelmente você se conectou também um pouco com a história, entende? Então, uma grande distribuição daqui de contar histórias é você pegar essa pessoa que está na sua frente para fazer a reunião e utilizar alguém que tem um problema parecido com o dela. Se você vende ferramenta, você usa uma história de problema de ferramenta. Se você vende curso, você usa uma história de problema de curso. Mas a história tem que se conectar com a pessoa, tá? Isso é de extrema importância. Essa história que você acabou de ver que eu contei, ela é ótima quando você vai apresentar uma solução. Então você já está indo ali para uma etapa mais do pitch de venda mesmo. E aí você pode usar essa etapa do antes e depois. Olha, eu tinha um cliente que antes estava de tal forma e depois ficou de tal forma. Você construiu toda a jornada dele ali. Pode ter certeza e já vai anotando, monta as histórias que você pode utilizar dos seus clientes, que isso vai ser uma carta na manga que você vai ter, que você vai ver que vai te ajudar muito. A etapa número 2 é um gatilho que você tem que fazer, o gatilho da conexão. O cliente, ele tem que se imaginar na história. Se você contou uma história que o cliente não conseguiu se imaginar nela, sinto muito, você não vai conseguir fazer essa venda tão fácil. Porém, quando você conta uma história que o cliente se identifica dentro dela, é 1000 vezes mais fácil você vender. E aí você tem que evitar erros comuns que normalmente acontecem com o pessoal. Um erro muito comum é você falar da sua história
sem gerar nenhuma conexão com o cliente. Esse é um erro muito comum que acontece, tá? E o segundo erro é contar uma história, mas que não é para aquele público. Então, além de você contar a história, você tem que contar uma história para públicos específicos, tá bom? Não tem lógica nenhuma chegar um cliente querendo comprar A e você contando uma história de B ou C, tá? Então, realmente foque ali em aprender qual é a melhor história que se conecta com esse cliente. Isso, certeza que você vai conseguir melhorar muito mais as suas vendas. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Exemplo muito claro que eu posso trazer aqui eu poderia muito bem falar para vocês, eu era um vendedor muito ruim, mas aprendi técnicas novas. Isso foi uma forma, acabei de explicar como que eu evoluí. Porém, eu posso contar de uma seguinte forma também. Sabe quando você estuda várias técnicas, mas na hora da sua reunião de vendas parece que nada funciona? Nossa, eu também já passei por isso. E olha, eu consegui resolver e aqui eu trago a minha solução. E claro, se você quer saber como que eu consegui resolver esse meu problema para começar a aumentar minhas vendas, e por isso que eu deixei numa masterclass separada. Se você tem interesse, o primeiro link da descrição é essa minha masterclass. Vai lá, adquire. E se você estiver disponível, me manda uma mensagem no Instagram falando que comprou, que eu posso marcar uma call gratuita comigo ali pra gente bater um papo e eu entender melhor como que você tá. Fechou? Então vai lá, compra lá que eu quero saber depois um pouco mais. Então, lembre-se, tá, pessoal? Quando você quer gerar uma conexão com o cliente, sempre comece a história falando sobre algo que o cliente também já tenha vivido. Bora! Dica número 3. Dica número 3 é: a emoção é o que vende. As pessoas compram emoções e não produtos ou serviços. Se ela não se conectar emocionalmente com a sua marca ou com o seu produto, pode ter muita certeza que é muito provável da sua história ser esquecida. Faça o cliente se comunicar com você, se conectar com você de uma forma emocional. 2 erros muito comuns que acontecem quando a pessoa está contando histórias é a primeira, que é contar uma história sem detalhes. Gente, história precisa ter detalhes. Se você não fala, exemplo, né? Deixa eu puxar aqui esse copo. Se eu estou contando a minha história, em algum momento aparece que eu vou falar desse copo aqui, supondo que eu fosse vender esse copo. Cara, eu não ia falar só que é um copo, eu ia falar que é um copo verde, que tem tampa, e cara, tem como deixar a água aqui dentro gelando meu cerveja, né? Então a água fica aqui dentro, fica muito bem gelada, é ótimo para carregar para lá e para cá. Enfim, eu conto a história do sentimento que eu tenho com esse copo, mas sempre me aprofundando mais em detalhes. Outro erro muito comum é só focar em números e dados, sem se envolver nada com o cliente. Então só falar, olha, a gente consegue esse resultado aqui e é desse jeito. Cara, isso pode te fazer vender? Pode, para 1 ou 2. Para a maioria, não. Então o que eu realmente indico é aprender ali a contar essa história com a estrutura que eu passei lá no passo 1. Isso vai te ajudar muito mais. Exemplo na prática. Me conta, qual dessas 2 histórias aqui você acha que se conecta mais com o cliente? História número 1. Eu tinha dificuldade em vender. Aprendi um método e comecei a vender mais. Ou a história número 2. Eu lembro do dia em que eu quase desisti. Passei semanas sem vender nada. Minha conta estava no vermelho e eu já achava que não servia para vendas. Até que eu descobri um método que mudou tudo. E aí, qual dos 2 você sentiu uma conexão maior? A que tinha mais detalhes, os detalhes muito melhores, ou a que eu só falei que eu tinha um problema e já resolvia? Entende por que ter uma história detalhada muda muito mais? Use detalhes sensoriais. O que você sentiu, qual foi o momento da decisão, como foi tomar essa decisão. O cliente que está escutando, ele precisa ter esse sentimento também para que ele possa se conectar com você de uma forma mais profunda. Então até mesmo o seu tom de voz tente se encaixar para cada momento da história. Uma boa história, ela tem 3 elementos: problema, solução e transformação. Se você quer que o seu cliente se conecte nas suas histórias, use esses 3 passos. Eu tenho certeza que você vai começar a vender muito mais e gerar muito mais conexão. Se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal e compartilha com algum amigo que também precisa melhorar as vendas dele, tá? E me fala aqui, qual é a história que você vai contar para o seu cliente? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar demais de ler. Bora pra cima!